Deus abençoe a todos. Muita paz e muita luz, aonde você estiver. Nós vamos iniciar as atividades lendo para vocês o Evangelho de Mateus, no capítulo 20, de 1 até 16, onde ele trata daquela passagem dos trabalhadores da última hora. No capítulo onde ele trata disso, porque Mateus tinha uma característica. Ele era judeu e ele escrevia para judeus, ou seja, ele queria provar para aqueles judeus daquela época o trabalho redentor que Jesus veio a desempenhar naquela época, porque as velhas escrituras falavam dele e ele veio com essa missão. A ênfase dele era provar que Jesus era o Messias prometido. E o Evangelho, ele começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com eles um denário, por dias mandou-os para a vinha. Saiu novamente à terceira, à hora sexta e à 11ª hora. E ainda encontrou outros na praça que estavam desocupados, e procedeu da mesma forma. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama todos os trabalhadores da vinha e paga-lhes o salário. Ao chegarem os da primeira hora, pensaram que receberiam mais, porque depois deles ainda tinha os outros, mas todos receberam a mesma coisa. Esses que chegaram primeiro começaram a murmurar, ou seja, estavam zangados com o senhor da vinha. Mas este chegou e os repreendeu, dizendo: amigo, não lhe faço nenhum mal. Estou lhe pagando o que combinei com você. É lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou eu sou proibido disso? E você tem mau olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa passagem do Evangelho, ela tem muitos pontos aí que nos chama bastante atenção. E nessa introdução dessa caminhada, nós vamos tentar clarear um pouco para vocês e para nós. Quando Mateus coloca o convite de Jesus e chama Reino de Deus, ele quer dizer o quê? Na realidade, ele compara o reino dos céus, é semelhante, ou seja, é igual. E qual o significado dessa passagem? O reino dos céus. Ele quis dizer que, na realidade, era o governo espiritual da terra.
Aí ele continua. Madrugada, saiu de madrugada. Madrugada aí a gente pode entender como início de existência, fim de tarefa, início da outra, porque quando o pai sai de madrugada para ir buscar trabalhador, ele quer dizer exatamente isso. Ele vai chamar o trabalhador que está pronto. Ele não vai chamar as crianças. Ele sabe a quem ele vai chamar. E a assalariada? Assalariar será o processo, porque na realidade todos nós sabemos que tudo que fizermos tem algo pra gente, como se fosse a satisfação do trabalhador é o salário. Então, quando ele diz que vai assalariar, é exatamente isso, vai compensar você pelo trabalho que você desenvolveu. E vinha é o campo do mundo. Todos nós que temos condições somos trabalhadores. As horas são as existências, as frações. O cair da tarde que ele coloca, a gente pode olhar também como o final de um período evolutivo, ou seja, a partir daquela hora, você foi convidado para semear. Você tem condição, semeia, porque quem semeia nem sempre é o que colhe. E ele continua, tem outra passagem aqui que está no Evangelho, onde Jesus, com muito romance, coloca: dizei vós que ainda há 4 meses para a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei vossos olhos e contemplai os campos. Já estão branquejando, próximos da ceifa. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Essa é a semeadura que todos nós devemos procurar fazer. Porque galardão é exatamente isso, alegria de enxergarmos, de vermos que o que nós fizemos foi aceito. Na realidade, o que nós espíritas temos que ter bem claro dentro de nós é que todo tempo é tempo de plantar. Tanto faz aqui na Terra, como no mundo espiritual. A semeadura, ela é livre. Vocês viram que esses trabalhadores que chegaram por último, nós interpretamos como sendo nós, os espíritas. Agora, a gente tem que pensar que a lei de solidariedade, ela é uma lei inefutável. Ela como lei inelutável, ela não adianta ninguém lutar contra ela, porque ela vai acontecer. Porque a semeadura, ela é livre. Agora, a colheita, não tem jeito. A gente vai colher. E como é que nós, espíritas, nos comportamos nessa semeadura, nessa caminhada, nesse momento que nós temos condição de semear? A gente tem que prestar atenção bastante na nossa conduta, porque nós somos observados. Nós somos criaturas
que andamos por aí, mas a nossa conduta espírita, ela só acontece na casa espírita? Ela acontece só na hora agora que eu estou falando? Na hora que eu estou distribuindo sopa, enxoval, que eu estou no atendimento fraterno? É essa hora que eu sou espírita? Não. Nós somos espírita o tempo todo. E nós temos que enxergar os nossos irmãos. Quem na casa espírita não tem um ou dois ou três, depende do número, de pessoas que nós queremos, até pegamos às vezes no pé dessa pessoa, para ela caminhar exatamente como nós achamos que deve ser o caminhar. Às vezes nem nós caminhamos daquele jeito, mas aquela pessoa tem que caminhar. Nós não temos? E esse trabalhador? Essa lei de solidariedade? Porque ele vai chegar também, só que no tempo dele, da maneira dele. Quando a gente consegue fazer essa distinção dentro da caminhada, a gente pegar essa lei de solidariedade e lembrar que ela, como lei inelutável, não adianta a gente lutar contra ela. E todos, ouçam o que eu estou falando, todos vão chegar. Uns mais cedo, outros mais tarde. Quem chegará mais cedo, não sei. Quem chegará mais tarde, também não sei. Mas lá estaremos todos para recebermos o galhardão. Por que isso? Porque nós não podemos afirmar que teremos no nosso desempenho a qualidade baseada na quantidade de hora. Não sabemos. Por quê? Porque as coisas da alma, elas não são mensuradas como as coisas da terra. Então, a gente não pode determinar a qualidade. Às vezes, aquele irmão que chegou no último minuto, no último segundo, fração de segundo, ele está até mais à frente de você, que chegou na madrugada e está lá o dia todo na casa espírita, fazendo a sua tarefa, porque você precisa estar lá. O outro não. O outro só precisa chegar. Por quê? Porque ele já conquistou a luz dele. Ele já conquistou o bônus hora. A gente, no livro Nosso Lar, no capítulo 22, intitulado Bônus Horas, eu recomendo que todos voltem, peguem esse livro e leiam, estudem esse capítulo, porque a gente não entende o que é o bônus horas. Pensa que todo mundo vai ter bônus hora. Não é, não. O bônus hora é aquele que ultrapassa a sua cota de atividade. Porque todos, André Luiz nos conta nesse capítulo 22, que todos em nosso lar têm direito a bônus hora. Ou seja, todos estão lá, têm direito a tudo igual. Agora, aquele que se esforça por um trabalho sacrificial ou mesmo a nível de horas de servir a Jesus, ele conquista o direito de ter uma casa melhor, ter um descanso, ter o convívio dos seus, e por aí vai. Até a questão da herança, ela é colocada nesse livro. Ou seja, no mundo espiritual, todos têm direito a bônus hora. Trabalho implantado lá. Segundo André Luiz, na Terra vai se implantar também essa questão. Mas quando que irá implantar? Quando a gente conseguir expulsar o egoísmo, quando a gente conseguir espantar esse mal que ainda assola a Terra.
E aí a gente busca agora esse momento que nós estamos vivendo para a gente fazer uma reflexão. Como é que estava o mundo antes de começar essa questão do vírus? Estava uma população no planeta de mais de 7 bilhões, trilhões de pessoas correndo, sem saber para onde. Conhecimento tecnológico, todos nós tínhamos, mas o que fazíamos? Desconhecimento. O que nós fazíamos, o que imperava na Terra? Era a solidariedade, a piedade, o amor? Ou era o materialismo, o utilitarismo? Nós esquecemos de tudo isso que tínhamos que desenvolver. A compaixão pelo outro. Nós não conjugávamos, nós nem falávamos. A gente até falava, quando ia fazer uma sopa, lá, tudo bem. Mas depois a gente lembrava de mim e de mim. E no máximo, daqueles que conviviam comigo. E aí veio a pandemia e tudo mudou. Tudo que veio para nós é para a gente entender que, na realidade, nós somos luz. E nós temos que fazer transcender essa luz. Nós não podemos chegar no mundo espiritual com as mãos abanando, sem nada para acrescentar a nossa evolução. Nós não podemos cultivar aonde nós estamos treva, tristeza, desobediência, intransigência. Nós temos que lembrar que Jesus é o mensageiro da luz. E ele, só ele, pode ser o caminho, a verdade e a vida. Vamos nós buscar esse caminho, buscar essa luz, levar essa luz, sermos semeador dessa boa nova, para que assim, como trabalhadores da última hora, entendamos que não importa chegarmos madrugada, hora nona, hora undécima, ou chegar por último. O importante é chegar. Onde? Nos braços de Jesus. Que esse abraço de luz se transcenda de você, e por onde você passar, você leve toda a luz que você já conseguiu adquirir. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e que o Mestre Jesus nos conduza na suavidade do seu caminhar, na suavidade da sua orientação, cada vez mais e melhor, hoje, sempre e sempre assim seja. Muita paz, meus irmãos, muita luz, e continuem sintonizados com o bem. O bem é a única força capaz de lhe tirar da treva e te encaminhar para os braços, para essa luz maravilhosa. Deus seja louvado hoje e sempre.